Agora, depois de uma nova decisão, o show do cantor Gustavo Lima é suspenso em Teolândia, na Bahia. Fala aí, Paloma Moraes. O STJ, Superior Tribunal de Justiça, suspende a decisão que havia autorizado a realização da Festa da Banana em Teolândia, no sul da Bahia. O cantor Gustavo Lima se apresentaria ontem no evento e receberia R$704 mil. Por nota, a prefeitura afirmou que lutou para a realização da festa, mas que com a determinação não restou outra alternativa ao não ser suspender o show. Ao todo, as despesas para a realização do evento chegariam a R$2 milhões, valor que se aproxima do que o município recebeu do governo federal após decretar situação de emergência por causa das chuvas. E assim como Teolândia, outras 48 cidades brasileiras, mesmo sem energia elétrica, asfalto ou saneamento básico, vão gastar R$14,5 milhões em shows, a maioria de cantores sertanejos. Localizada a 110 quilômetros de Maceió, por exemplo, a cidade de Mar Vermelho tem pouco mais de 3.700 habitantes e vai gastar R$370 mil com uma apresentação de Luan Santana. Na cidade, que está entre as 100 com menor renda no Brasil, 60% dos moradores recebem o Auxílio Brasil e somente 14,9% das casas, ou seja, menos de 15% das casas, tem tratamento de água e esgoto. Prioridades, vamos colocar na balança, né? O show contratado pelo prefeito André Almeida, do MDB, está marcado para agosto, há 2 meses da eleição, e será pago por meio das chamadas emendas PIX. Sem fiscalização, o dinheiro enviado por deputados e senadores cai direto na conta das prefeituras, que decidem o que fazer com ele. Essas são informações do jornal Estado de São Paulo. É isso que você ouviu, tá? Esse dinheiro é gasto sem nenhuma justificativa por parte dos prefeitos. O dinheiro sai de Brasília, vai para pequenas cidades que não tem saneamento básico, que não tem asfalto, que não tem cobertura vacinal, que não tem nada. Em cidades muito pequenininhas e praticamente sem escalas, vai parar no bolso dos artistas e de seu staff. É um negócio escandaloso. A prefeita de Areia Branca, por exemplo, no Sergipe, aceitou pagar R$550 mil por um show de Wesley Safadão. Ele foi escalado para se apresentar na abertura do São João da cidade. Esse show vai acontecer nesse mês. É um município pequenininho, de 18 mil habitantes. Menos de 10% das casas tem saneamento básico, só 8,6% tem esgoto. 6% dos municípios estão em ruas pavimentadas. Meu Deus. Tá? Pavimentação só ali no entorno da igreja. O resto, tudo chão batido. A prefeita aceitou pagar essa grana, e não só para o Wesley Safadão, os cachês para essa festa superam R$1,5 milhão. E aí qual foi a justificativa? Num documento oficial, a cidade usou uma frase do professor Jorge Ulisses Jacob Fernandes, autor do livro Contratação Direta Sem Licitação. Aspas, todo profissional é singular, posto que este atributo é próprio da natureza humana. E pronto, essa frase aí que não dá nem para entender o que significa, fora do contexto dela, na avaliação da prefeitura, basta para que esteja explicado, pronto, esteja liquidado o assunto numa cidade que não tem saneamento básico e não tem asfalto. Tem mais, Santa Terezinha do Itaipu, no Paraná, tem 23 mil habitantes. A prefeitura gastou R$2,2 milhões com atrações, 850 mil só com o Gustavo Lima. São Luís, em Roraima, R$800 mil para uma apresentação de Gustavo Lima, que ainda será realizada em dezembro deste ano. 7% só das ruas são urbanizadas. E veja o tamanho do orçamento para transporte escolar, merenda e vigilância sanitária. 185 mil. 23%, isso é orçamento pro ano inteiro, tá? Meu Deus. 23% do valor do cachê do Gustavo Lima. É um escândalo, né, Megali? Não, escandaloso esse Não negócio. menos escandalosa é a situação de Teolândia, já citada aqui pela Carla Bigato, que vai pagar R$704 mil para um show do Gustavo Lima. Aliás, para um show de Gustavo Lima na festa de São João. O município foi parcialmente destruído pelas chuvas em dezembro do ano passado. Vias estão danificadas, pontes caíram e não foram reconstruídas. A prefeitura não está pagando o piso para os professores. A prefeitura recebeu praticamente essa grana do governo federal para destinar às obras de recuperação, de reconstrução da cidade.
depois das chuvas. E gastou esse mesmo dinheiro com a contratação de um cantor famoso. E veja como o peixe morre pela boca, né? Como começam esses escândalos, a investigação está acontecendo debaixo dos nossos narizes e ninguém se dava conta. Até que, se não me engano, o próprio Gustavo Lima foi lá e resolveu no palco fazer uma crítica à Lei Rouanet. Lei Rouanet que é tudo regulamentadinho, né? Tudo fiscalizado. Foi o Zé Neto? Não, o Zé Neto falou da tatuagem da Anitta. Né? Ele também falou da Lei Rouanet, foi no mesmo discurso, mas o Gustavo eu acho que falou da Lei Rouanet também. Dá uma olhadinha aí. De qualquer maneira, foi porque os artistas resolveram reclamar de um recurso que funciona e que serve como não distribuição farta e sem fiscalização de dinheiro, mas de alívio tributário para empresas que desejem patrocinar espetáculos artísticos. A gente tem muitas reservas à Lei Rouanet. Ela deveria servir apenas a artistas que não conseguem sobreviver com venda de ingressos. Esse papo de, o Estado não tem que participar com nada, nem um centavo na promoção da cultura, é papo boi dormir, você tá maluco? Você quer viver num mundo em que não haja Louvre, que não haja Museu da Independência, que não haja orquestras sinfônicas, em que só haja Anitta e Gustavo Lima? Não, é papel do Estado também. E a Lei Rouanet funciona. Ela é bem fiscalizadinha, há um limite de dinheiro que pode ser captado. Às vezes o cara ganha o direito de prospectar essa grana e não consegue. Fica sem. Muitas vezes. Muitas vezes. Não é distribuição de dinheiro por parte do governo. Exige um esforço por parte do artista. Aqui não. Aqui é dinheiro sem fiscalização que sai direto do cofre da prefeitura para o bolso do artista. Centenas de milhares de reais em cidades que não têm condição de bancar esse tipo de apresentação. E aí o Reinaldo o Reinaldo Azevedo, levantou agora há pouco na coluna dele, com base até numa entrevista ontem da Anitta ao Fantástico, se não estaria havendo um esquema de rachadão, né? De devolução de grana nesses contratos milionários. Por que Gustavo Lima cobra 700 mil reais aqui e 1.200.000 ali? Se a estrutura é exatamente a mesma. A suspeita é que tenha gente embolsando essa grana, fazendo exatamente o que políticos fazem com rachadinhas. Né? Rachadinha. A gente tem que inventar um nome pra isso, né? O rachadão. O rachadão do Gustavo. O rachanejo? Rachadão sertanejão. Rachanejo. Parece nome de disco, né? E interessante que o Reinaldo disse na coluna dele também, Megali, foi uma notícia do ano passado que foi vendida como algo super revolucionário para o mundo da música, que foi um fundo de investimentos que comprou todos os shows da agenda de 2022 do Gustavo Lima e pagou antecipadamente. 100 milhões, exatamente. Pagou antecipadamente 520 e tantos mil reais, mas teria direito a negociar todos os shows dele, né? A partir de então, desde o começo, desde janeiro de 2022. E aí, né? Quem são essas pessoas? Seriam essas pessoas que estariam negociando com essas prefeituras e tudo mais, né? É algo a se investigar de fato. Agora, seria o caso de fazer uma CPI dos shows, do sertanejo, do não sei o quê? Sei lá. Investigação. Mas é uma investigação, o lance é o seguinte, veja como funcionou a demonização da Lei Rouanet por parte do governo. O Zé Neto possivelmente nem sabe como é que funciona esse esquema de captação de dinheiro. Foi lá e criticou apenas porque viu no Zap. Isso. E porque o político preferido dele diz que Lei Rouanet é teta para alimentar vagabundo. Ele nem sabe do que ele tá falando. E é claro que ele não sabe. Ele vai se dar o trabalho de ficar captando dinheiro, batendo na porta de empresa. Oi, não quer... Pra quê? Se numa apresentação no São João ele já embolsa 600 mil, pá, limpinho, na conta, sem a necessidade de ter esse trabalho, essa coisa de preencher formulário, de passar por toda a burocracia. Então ele não sabe. Ele acha que aquilo é artista mamando na teta do Estado, sendo que ele tá mamando na teta... na teta mais... Como é que eu vou dizer? Na teta mais generosa e mais fácil de ser mamada. Tá vendo como funciona o processo de demonização de pessoas, de caráteres, de carreiras, de programas sociais por parte de um governo? Até um artista que vive nesse meio acha que aquilo não passa de uma tetona a ser mamada por
por artistas que não têm 1/100º do capital acumulado por ele, por meio desses shows, e que ralam muito mais que ele, vamos combinar também. Christian sugeriu a sertanejo. A sertanejo? Sertanejo. É uma boa. Né? Vamos acertar? Esse rachadão... Boa, Christian. O Há que se rachanejo, investigar, a sim. sertanejo. Há que se investigar, mas sim. o que a Carla falou, pontuou, é verdade. É o caso de uma CPI. Minha gente, CPI em ano eleitoral vai servir para quê? Ai, Para palanque, para palco. Só para isso. Não vai abrir CPI para investigar isso como... Não tem outro objetivo que não, quando alguém levanta a ideia de uma CPI, num caso assim, em ano eleitoral, que não fazer disso palco, fazer disso vitrine. Então, que a gente possa fazer investigação sim, mas sem o circo da CPI, como a gente já viu em outras tantas vezes. Vocês né? não sabem como o interior escreve, só para arrematar aqui, escreve o Marcelo Chagas. As festas movimentam bastante a economia. Sim, isso é verdade. Verdade, mas não o suficiente para trazer de volta aos cofres públicos o dinheiro que é gasto nesses cachês milionários. Eu sou do interior, viu, Marcelo? É uma situação muito, muito complexa, porque essas pessoas dessas cidades muito provavelmente não teriam oportunidade de assistir aos artistas que elas amam de perto sem essas oportunidades, né? Sem esse investimento. Mas é o caso de priorizar a apresentação de um artista ao saneamento básico. Exatamente. Né? Vamos falar... Se esse dinheiro voltasse... Citando um colega nosso, é cocô passando pela rua ou um show do Gustavo Lima? Né? Qual é a prioridade para uma cidade? É cocô não passando, no caso, né? Não, é ou cocô passando pela rua, né? Não, é isso. Obrigada. É o cocô não passando, né? E aí, gente, que história é essa? Então, Movimenta, sem dúvida, a economia, mas volta? Esse dinheiro volta para a população? Em todas as festas em que já houve esse dinheiro movimentado, com shows legais, bacanas para a população, movimentando... Não, voltou esse dinheiro? Voltou em saneamento básico? Não, tanto que a gente está hoje falando de municípios que não têm um básico, que não tem um fundamental para a população, né? Tchê, tirei cachê. Tchê, tirei cachê. Olha, gostei. Gostei, boa. Obrigado, Cristiano.